sou o Rodrigo, sou fisioterapeuta e também sou professor universitário. Hoje nesse vídeo eu trouxe para vocês a escala Tampa para a cinesiofobia. Uma escala que trabalha um construto psicossocial. Cada vez mais no mundo de hoje as pessoas apresentam mudanças comportamentais e de estilo de vida mediante algum quadro de dor, algum quadro sintomatológico ou até mesmo uma aflição momentânea. Essa atitude, que é uma atitude passiva e muitas vezes catastrófica adotada por esse paciente, só agrava o quadro clínico dele e piora o prognóstico desses indivíduos. Então essa escala Tampa para a cinesiofobia tem essa característica de avaliar esse construto psicossocial. Então, primeiramente a gente conceitua, o Larson em 2016 conceitua a cinesiofobia como um medo excessivo, irracional e debilitante do movimento físico e da atividade, resultante então de um sofrimento de vulnerabilidade devido à lesão dolorosa ou uma nova lesão. Bom, e mediante a esse quadro sintomatológico, essa dor, esse paciente apresentaria então um medo da injúria, um medo da lesão, e esse medo também ele entende que a lesão tem alguma correlação direta com alguma estrutura física dele, então ele tem muitas vezes medo do movimento, ele acaba se movimentando menos, perdendo esse movimento, o que levaria então ao que nós chamamos de síndrome de desuso, descondicionando também tanto a parte física como a parte mental, o que causaria ainda mais dor, ok? Então esse é um ciclo fechado. Bom, então a escala Tampa para a cinesiofobia, ela é uma escala constituída de 17 itens, ao qual primeiro o paciente ele vai pensar se concorda ou discorda e depois ele vai atribuir valores, se ele discorda totalmente, ou se ele discorda parcialmente, ou se ele concorda parcialmente e concorda totalmente. Então vou pegar algumas questões aqui como exemplo. A primeira questão, eu tenho medo que eu possa me machucar se eu fizer exercício. Aí o paciente ele vai entender se ele discorda ou se ele concorda. Se ele discorda totalmente, nós atribuímos o valor de 1. Se ele discorda parcialmente, atribuímos o valor de 2. Se ele concorda parcialmente, o valor numérico de 3. E se ele concorda totalmente, o valor numérico de 4. Como eu comentei para vocês, ela é uma escala formada por 17 questões. E eu gostaria de chamar a atenção que na hora que nós formos somar esses dados aí, quantitativamente, a gente precisa estar atentos para inverter os valores atribuídos nas questões 4, 8, 12 e 16. Por quê? Porque a escala Tampa ela está analisando a cinesiofobia. Então entendemos a cinesiofobia como algum fator negativo. Somente as questões 4, 8, 12 e 16, repetindo, nós invertemos, porque elas são frases positivas. Vamos ler a 4. Minha dor provavelmente seria aliviada se eu fizesse exercício. Então, se o indivíduo ele diz que ele concorda totalmente, isso é contrário a uma fobia, a um medo do movimento. Então, ele está dizendo que se a dor dele fosse aliviada e ele fizesse exercício, então ele não está com a fobia ao movimento. Assim é a questão número 8, por exemplo. Só porque alguma coisa piora a minha dor, não significa que é perigoso. Então, repetindo, a questão 4 nós invertemos. Então, se ele fala que discorda totalmente, nós atribuímos o valor de 4 e não de 1. Se ele discorda parcialmente, atribuímos o valor de 3 e não de 2. Concordo parcialmente, 2 ao invés de 3. E concordo totalmente, atribuímos o valor de 1 e não de 4. E assim fazemos também para a questão número 8, para a questão número 12 e para a questão número 16. É interessante a gente entender esses questionários, a escala Tampa de cinesiofobia, como um questionário que é uma estratégia no meio da minha avaliação para entender como que eu vou prescrever ou como que eu vou atuar com esse meu paciente na minha reabilitação e até mesmo para traçar um prognóstico. Na verdade, nós estamos analisando uma bandeira amarela. Então, se esse questionário, isso é uma ideia, tá? Se esse questionário ele for desfavorável, então a gente começa a pensar em educar o paciente, fazer educação em dor. Nós estamos falando de um paciente que tem medo do movimento, que ele entende, ele atribui a dor a algum fator estrutural e lesivo. Então nós educamos esse paciente em relação à dor e realizamos a exposição gradual aos movimentos ou aos exercícios. Quando os questionários são favoráveis, nós entendemos que a exposição a esse exercício ela é muito mais favorável, assim como é o seu prognóstico. E a gente precisa entender o seguinte,
que nós estamos falando de catastrofização, de medo. Então, pensamentos negativos, medo da dor, a evitação do movimento são percepções, são sensações que estão diretamente relacionadas à persistência dessa dor. Então esses pacientes eles tendem a ter um prognóstico mais lento ou piorado, então a necessidade de uma estratégia que adote exercícios físicos para ele é extremamente relevante e baseada em evidência. Bom, eu espero ter contribuído então aí ao apresentar um pouquinho da escala tampa de cinesiofobia para vocês, tá? Ela é muito utilizada então como um construto psicossocial, pensando aí nas bandeiras amarelas, ok? Se você curtiu o videozinho, você aperta aí o curtir, se inscreve no canal e ativa o sininho, e aí você estará fortalecendo um pouco mais esse canal, tá joia? Um abraço a todos e fiquem com Deus.